Seja bem-vindos aqui a mais uma live de 2 Coríntios agora. Deixa eu fixar o título aqui. 2 Coríntios do 1 ao 4. Sejam bem-vindos a mais esta live aqui sensacional. O título da live está fixado aí embaixo para vocês. Pessoal, compartilhem aí essa live com todo mundo, tá? Deixa eu fazer minha parte aqui, enviar os convites. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Iniciando mais uma live semanal aqui, para a gente conversar acerca das Escrituras Sagradas. Carta hoje de 2 Coríntios, pessoal. É a nossa primeira live aqui de 2 Coríntios. Já finalizamos 1 Coríntios. E agora estamos iniciando aí a próxima carta do apóstolo Paulo. Boa noite a todos. Pessoal, como é que tá a imagem e o som? Tá bom aí? Tá bom? Tá ruim? Como é que tá? Escreva aqui nos comentários. A imagem tá boa, o som tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá aí? Como é que tá a nossa conexão aí hoje? Eu acho que hoje vai dar bom, hein? Hoje vai dar bom. Tá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Pessoal, feedback aí. Tá bom? Tá. Hoje a gente vai ter um feeling um pouco diferente aqui, tá? Porque agora a gente vai ter, digamos, novos conteúdos aqui para trabalhar. E dentre esse conteúdo novo aqui, tem bastante coisa interessante. Boa noite a todos, boa noite, Odete. Me atrasei um pouco aí, pessoal, para nossa live de hoje, porque eu tava parando um pouco para comer. Hoje o dia foi cansativo. E é isso aí. Boa noite, sejam bem-vindos. Pessoal, compartilhe essa live aí para mais pessoas assistirem ao vivo, interagirem aqui comigo, que eu vou responder perguntas de vocês. Compartilhem a live. Esses dias aí eu tô meio retraído da rede social aqui, quase não tô entrando, tá? Porque eu estou meio ruim esses dias, meu descanso não está sendo bom, e principalmente o dia de ontem foi terrível. Então preferi ficar um pouco afastado daqui, mas é isso aí. Eita, já tem convite aqui. Compartilhem a live, pessoal, com todo mundo. Vou esperar aí mais 2 minutinhos para todo mundo entrar. Live de quinta-feira. Sejam bem-vindos. Publicar aqui nos stories, convidando todo mundo. Acho que eu acabei me atrasando. O povo desistiu da live. Deixa eu ver aqui. Bora, pessoal, sejam bem-vindos todos. Pô, meia hora de atraso, cara. Meia hora de atraso. Fosse eu, não entrava, não. Bora lá, pessoal. Bora lá, então. Essa aqui é a nossa live de hoje, de 2 Coríntios, capítulos 1, 2, 3 e 4, tá? Então vamos entender aqui o que o apóstolo Paulo está falando na sua segunda carta aos Coríntios.
Então a primeira carta aos Coríntios foi aquela que a gente finalizou nas lives anteriores, que o pau quebrou, tá? O apóstolo Paulo quebrou o pau com os coríntios. E agora é a sua segunda carta. Então assim, os coríntios já estão traumatizados por causa da primeira carta. Agora, eles recebem uma segunda carta. É só que o apóstolo Paulo ele age de uma forma diferente nessa segunda carta. A gente vai entender. Ele é um pouco mais amoroso, um pouco mais ameno, tá? Então a gente vai entender aqui as maravilhas. Boa noite, sejam bem-vindos. André, boa noite. Então bora lá, pessoal. Bora lá, 2 Coríntios aqui. Compartilhem a live aí. Vamos lá, vamos começar. Começa assim, ó. Capítulo 1, 2 Coríntios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus. Então, ele está enviando essa carta à igreja de Deus, aos coríntios, né? Ele já introduz dizendo isso aqui. Por que eu estou enfatizando esse ponto? Porque essas cartas aqui do apóstolo Paulo eram lidas em público. O cara, ele ia lá na frente, reunia todo mundo ali no pátio da congregação deles, das casas deles, e lia isso aqui para todo mundo. Então, é interessante entender que o apóstolo Paulo está direcionando esse conteúdo para a igreja de Deus, e que os coríntios são a igreja de Deus, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Não preciso lembrar vocês que o título Senhor aqui, pelo menos no Antigo Testamento, era uma tradução para o tetragrama sagrado. Então olha que interessante isso aqui. Ele fala, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, ou seja, a gente entende que é Deus Pai, e da do Yud Re Vav Re, Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Yud Re Vav Re no Antigo Testamento, o tetragrama sagrado, já era Jesus Cristo. O Pai está mais acima disso. Então o tetragrama sagrado já era Cristo aqui. Isso aqui é interessante a gente entender, tá? Verso 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Deus Pai, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Vocês perceberam a sutileza aqui? Olha só o que ele diz. Ele diz, Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Só para sermos consolados? Não. Para que nós também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Ou seja, um negócio de pirâmide, entendeu? Deus dá para nós e nós dá para os outros. Deus dá para nós e nós dá para os outros. É basicamente isso. É muito simples de entender. Então, essa consolação, ou a paz que excede todo entendimento, que o apóstolo Paulo vai falar para a gente nas próximas cartas, Deus nos dá do nada. Você está em tribulação, Deus ele te dá isso, a consolação. E através disso, nós conseguimos explicar e consolar os nossos irmãos quando estiverem em tribulação. É esse o ponto. Porque como as aflições, prestem atenção nisso aqui, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Vamos dar ênfase nisso aqui, que isso aqui é importante. Ó. Como as aflições de Cristo, todo o sofrimento que ele passou, são abundantes em nós. O que quer dizer isso aqui? Eric, aflições de Cristo são abundantes em nós, tipo, a gente está sofrendo o que Cristo sofreu também, é isso que está dizendo? Não é isso que está dizendo. O apóstolo Paulo ele está falando de soteria, ele está falando de salvação aqui. Veja, ó, como as aflições de Cristo, o que são essas aflições de Cristo? Não está falando só do sofrimento dele, está falando de todo o processo. Está falando da traição, porque aflições de Cristo, está falando da traição, do Getsemane, está falando da tortura e está falando da crucificação, da morte e da ressurreição e da ascensão aos céus. Ou seja, as aflições de Cristo, o processo da morte de Deus é abundante em nós.
por causa da salvação. Isso é assim, coloca assim, aflições de Cristo igual a salvação. Aqui no verso 5. Aflições de Cristo igual a salvação. Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação. Ele está falando o seguinte: vocês não receberam sua salvação. Não, vocês receberam também a consolação por causa de Cristo, por causa do que ele passou, por causa da morte de Deus. Ou seja, assim também é abundante a nossa consolação. E agora não de Cristo, a consolação de Cristo, não, por meio, através. Ou seja, verso inteiro, ó, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, agora vocês já sabem o que significa isso, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então a consolação vem por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. O que eu falei aqui agora? É a confirmação do que eu acabei de explicar. As aflições de Cristo aqui no verso 5 é salvação aqui do verso 6. E a abundante consolação aqui do verso 5 é a consolação do verso 6. É para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Ou seja, nós também padecemos de aflições, não como as de Cristo, mas nós padecemos de aflições, de tribulações e etc. Mas nós somos consolados, primeiro pela salvação e depois vem a consolação. Verso 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme. Deixa eu selecionar aqui. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, aqui tem um contexto já envolvido. Vocês estão sofrendo tribulações. Essas tribulações aí, não é qualquer tribulação, como aqui nós possamos passar hoje. Não é qualquer tribulação. É uma tribulação por causa de Cristo. Se cumprindo o que ele falou lá em Mateus 10, do 34 ao 39, que ele falou, por amor de mim, aquele que renunciaram ao seu pai e à sua mãe, lembram disso? Que ele veio para separar, para dividir, então, por causa de mim. Tipo, o nome dele traz problema. É esse o ponto. Então, veja o seguinte, a esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, por causa dele, assim o sereis também da consolação. Ou seja, se nós sofremos por causa de Cristo, então, por meio de Cristo, nós recebemos a consolação também. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia. Isso aqui é contextual, como eu falei. Pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Os caras estavam sendo perseguidos para morrerem por causa de Cristo. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, o Deus que ressuscita mortos. Ou seja, nós já tínhamos a sentença de morte, vocês vão morrer. Isso aqui ele está falando tanto espiritualmente, profeticamente, quanto terrenamente, contextualmente. Essa sentença de morte aqui está falando de Adão. Está falando do pecado original. Vocês um dia vão morrer. E também, essa sentença de morte está falando da promessa, do efeito de seguir a Cristo. De ser renascido do Espírito Santo. Que é morte por causa da perseguição que eles estavam passando. Ou seja, é tanto profético como contextual isso aqui. Por quê? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, o Deus que ressuscita mortos. Esse Deus, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício
que por muitas pessoas nos foi feito, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Isso aqui é contextual. Porque a nossa glória é esta. 2 pontos. O testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo. E de modo particular convosco, com os coríntios. Então isso aqui é muito interessante. Olha isso aqui, ó. O testemunho da nossa consciência. Mas ele começa dizendo assim no verso 12. Porque a nossa glória é esta. Qual é a nossa glória? Qual é a glória da igreja? A glória dos coríntios, dos efésios. Qual é a glória da igreja? Das 7 igrejas. Qual é a glória? A glória é esta. O testemunho da nossa consciência. O testemunho da nossa consciência. Ou seja, o testemunho do que nós estamos conscientes. Do que nós estamos conscientes. O testemunho disso. De que, qual é esse testemunho? De que com simplicidade e sinceridade de Deus, gravem isso aqui, simplicidade e sinceridade de Deus. Não com sabedoria carnal, não, vamos fazer um marketing. Vamos estudar um pouquinho a arte da persuasão. Vamos estudar um pouquinho de retórica, palavras bonitas. Sabedoria carnal. Não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Simplicidade e sinceridade de Deus. É disso que está falando. Ou seja, a nossa glória é o testemunho da nossa consciência. Por sua vez, qual é a nossa consciência? A nossa consciência é de que nós temos a simplicidade e a sinceridade de Deus. Na graça de Deus. Ou seja, nós temos vivido no mundo com isto aqui, com a simplicidade e a sinceridade de Deus. Verso 13. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até o fim as reconhecereis. A live vai ficar salva, estou querendo me aprofundar mais no assunto. Vai ficar salva, tá? Como também, verso 14, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Ele está falando do galardão aqui. Vocês são a minha glória no dia do Senhor Jesus. Naquele dia, o dia escatológico aqui contextualmente, naquele dia que vai ter o juízo da igreja para receber o galardão ou perder em detrimento, aquele dia vocês serão a minha glória. Porque eu edifiquei vocês. Então eu recebi o galardão que me será dado naquele dia. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivesseis uma segunda graça. E por vós passar a Macedônia e da Macedônia ir outra vez convosco, e ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne? Para que haja em mim sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós é pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Então, é de novo aquela questão do sim, sim e não, não. Que a gente não estudou ainda os evangelhos, né? A gente vai chegar lá. Porque todas quantas as promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para que glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Verso 22. Agora, olha que interessante. O qual também nos selou. Quem nos selou? Deus. O que é esse selou? O que é esse selo? Cadê esse selo? Onde está esse selo? E deu o penhor do Espírito. Isso aqui, esse genitivo, olha que interessante isso aqui.
esse selo, como que Deus nos selou? Ele explica na continuidade da frase. Deus nos selou e deu o penhor do Espírito. Ele está falando uma coisa só, através desse genitivo. Olha só, ele nos selou. Como? Nos dando o penhor do Espírito. Só que aqui tem mais um genitivo. O selamento de Deus em nós é dar o penhor do Espírito. Só que esse penhor do Espírito, o que é esse penhor do Espírito? Esse penhor do Espírito é o Espírito. Então, o Espírito Santo nos foi dado por Cristo através da morte dele. Isso é um selamento e isso é o penhor. O que é um penhor? É quando você deixa um objeto seu prometendo uma recompensa futura. Então, olha só, eu vou deixar isso aqui com vocês só para vocês acreditarem mesmo que haverá ressurreição e vocês reinarão junto comigo. Então, o Espírito, ele é o penhor. Esse penhor aqui é o Espírito. Por isso é chamado de penhor do Espírito. O penhor lá do Espírito, então, é o Espírito. E isso também é o selo de Deus. Então, a gente só vai ressuscitar um dia porque nós estamos selados. Tem um carimbo na nossa alma, um carimbo com o nome Yud-He Vav-He na nossa alma, e Deus vai verificar esse carimbo no momento de ressuscitar a gente. Quem não tiver esse carimbo não vai ressuscitar na primeira ressurreição. Ou seja, esse carimbo, esse selo é o Espírito Santo e também é um penhor para nós, neste tempo presente. Ele é um penhor. Então, o que acontece? A gente tem a seita dos adventistas, que dizem assim, não, o selo de Deus é o sábado, por causa da médium de espíritos demoníaca Ellen White. A Ellen White teve um sonho e disse assim, eu vi um sonho, uma visão, que tinha o selo de Deus nos mandamentos de Deus. Mas não é em todos os mandamentos. Não, tinha um selo no quarto mandamento. Eu tive essa visão. Então acredita em mim. O selo de Deus é guardar o sábado. Então se você não guardar o sábado, você não tem o selo de Deus. Então a Bíblia discorda. A Bíblia diz que o selo de Deus é o Espírito. É mais especificamente o penhor do Espírito. Esse é o selo de Deus. Deus, é Cristo penhorar o Espírito e colocá-lo em nós. Esse é o selo de Deus. Então, você precisa entender essas pequenas sutilezas de verdade da Bíblia para conseguir se livrar de seitas. Se livrar de cair nas seitas. Se livrar saindo das seitas. Como o Adventismo. Então, há sutilezas na palavra que vão te livrar das seitas. Mas quem hoje em dia lê a palavra? Quem hoje em dia estuda a palavra? Se todos lessem e estudassem a palavra, bom, provavelmente eu não estaria aqui fazendo todo esse esforço aqui no Despertando Eleitos para ensinar as pessoas de Bíblia. Eu não estaria fazendo todo esse esforço, porque não há uma necessidade. Então, se eu estou aqui é porque ninguém faz esse trabalho e deveria fazer. Ou seja, as pessoas caem em seitas por falta de conhecimento da palavra, se cumprindo Oséias 4:6 de novo. Então, o que diz aqui no verso 22 de 2 Coríntios 1? O qual é Deus. Deus também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Olha que interessante isso aqui. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, para que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porque pela fé estáis em pé. E isso aqui, essa última frasezinha, é uma outra sutileza. Pela fé estáis em pé. Olha que legal isso aqui. Cristo disse o seguinte, eu não vou lembrar com exatidão agora, mas foi João 9, ou 10, ou 17, tá? Que ele falou isso aqui. Todos que o Pai me deu, tá falando dos eleitos, todos que o Pai me deu, está na minha mão. E de forma alguma perderei eles. E de forma alguma alguém os arrebatará da minha mão. O que quer dizer isso? Isso aqui é aquele último pontinho da tulipe do calvinismo, do hipercalvinismo. Último pontinho da perseverança dos santos, ou dos salvos. Que eu renomeei como preservação dos salvos. Porque é uma preservação. E aqui ele coloca o seguinte, porque pela fé estáis em pé. Olha que interessante. Então, se você tem fé
e a fé foi dada por Deus para você, Efésios 2:8, a gente vai chegar lá um dia, espero que logo. Essa fé é dada por Deus. E se você recebe essa fé dada por Deus, você fica de pé. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse aqui, ó, porque pela fé estáis de pé. Ou seja, não tem como você cair estando na fé. Na fé que Deus te dá, Efésios 2:8. Mas se você finge ter a fé, se você está ali, você está na igreja, você é um batizado, você é um dizimista, você não perde um culto, você está ali, você concorda com o pastor, está ali. Mas você não tem a fé verdadeira, ou seja, você é um incrédulo batizado dizimista, que vai à igreja, vai ao templo, que congrega. Se você tem uma falsa fé, você vai cair. Porque a fé não é verdadeira. Ou seja, o ato de você perseverar até o fim, ele existe na onde tem a fé verdadeira. Ou seja, não é uma perseverança que está vindo de você. É, na verdade, uma preservação por meio da fé. Então Deus te dá a fé para você ser preservado até o fim. Ou seja, a salvação não se perde. Isso aqui está contido nessa frasezinha do final, do último verso, porque pela fé estáis de pé. Ah, Eric, mas se alguém perder a fé? Não tem como perder a fé. As pessoas que perdem a fé não perderam a fé. Elas nunca a tiveram. Elas nunca a tiveram a fé. A fé que é dada por Deus, Efésios 2:8. Ou seja, parece ali, pela aparência exterior, que a pessoa era convertida. Nossa, ela foi batizada. Nossa, ela dá o dízimo. Nossa, ela congrega, que é uma beleza. Ela faz festinha com a gente. Nossa, ela é um crédula. Ela só pode ser crédula. Essa pessoa é crédula. De maneira nenhuma. Por isso que João fala, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Você já colocou essas pessoas que você acha que é crente, que você acha que é convertido? Olha, tá falando de Bíblia. Olha, tá pregando a Bíblia, falando de Bíblia, inclusive na internet. Tá falando de Bíblia. Vocês já experimentaram, colocaram à prova essas pessoas através das obras dessa pessoa? Quando você se converteu? Ah, você se converteu há 10 anos, é isso? Então, de 10 anos para cá, qual foi o fruto da sua fé e da sua renovação, do seu renascimento do Espírito Santo? Qual foram esses frutos? Que tal essa? Coloque à prova. Experimente a pessoa. Será que ela tem a fé verdadeira? Será que ela tem a fé verdadeira? Vamos colocá-la em tribulação? Vamos colocá-la em aflições? Para ver se a fé ela mantém a pessoa de pé? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês são igreja verdadeira. Vocês são os eleitos de Deus porque vocês ainda estáis de pé. Mesmo em meio a muitas tribulações, vocês estão de pé. Então aqui ele finaliza isso aqui, ó. Porque pela fé estáis de pé. Se não houvesse fé, você não estaria de pé, você teria caído. Essa última frasezinha aqui é um puta insight pra gente. Isso aqui tem muito conhecimento. Última frase do último versículo. Isso aqui tem muito insight pra gente. Vamos lá pro capítulo 2. Vocês estão entendendo ou não? Se não estiverem entendendo, comente aí que eu vou explicar mais pra vocês, tá? Só comentar aqui, joga aí que eu explico pra vocês. Sim, estou. Tá. Maravilha, então. Então vamos continuar para o capítulo 2 de 2 Coríntios, tá? Aqui diz o seguinte, ó. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, por causa da primeira carta lá, primeira carta aos Coríntios, entristeceu os caras lá de Corinto. Se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Escrevi-vos isto mesmo,
para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Então assim, ó, vocês precisam entender que a minha primeira carta entristeceu vocês e tudo mais, mas vocês precisam entender que se eu não amasse vocês, eu não teria enviado essa primeira carta. Essa primeira carta foi uma prova, foi um efeito, foi um fruto do meu amor por vocês. E aqui ele diz que a minha alegria é a alegria de vocês. Então, a primeira carta foi para exortar aquele povo, foi para condenar as más obras, condenar aquelas pessoas. Mas ele está falando, olha, eu estou condenando porque eu quero o bem de vocês. Então, a minha alegria é a de todos vós. Verso 3. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi aquelas coisas. Eu estava em muita tribulação e angústia quando eu escrevi aquelas coisas. Com muitas lágrimas, o apóstolo Paulo estava chorando. Não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Deus só corrige aos seus filhos. Deus só castiga com a vara os seus filhos, a quem ama. Deus só castiga com a vara a quem ama. E ele ama os seus filhos. O apóstolo Paulo, ele tá pegando esse exemplo e aplicando esse exemplo como filho de Deus. Ou seja, como um espelho do Pai que é Deus, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está com a lei da vara maltratando e batendo nos seus filhos, a quem ama. Para quê? Para corrigir. Isso é amor. Porque se ele não amasse os coríntios, ele não os corrigiria. Lá em 1 Coríntios 5, você viu que absurdo que estava acontecendo. O apóstolo Paulo não corrigiria. Ele deixaria. Deixa acontecer. Isso aí, deixa. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a todos vós. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado em demasiada tristeza. Ou seja, está falando da correção, mas está falando o seguinte: não oprimam a pessoa. Não apenas fiquem castigando com a vara a pessoa. Não faça apenas isso. Faça isso e também o console na tristeza. Castigar o filho e depois explicar para ele por que isso aconteceu, explicar o correto para ele, explicar que isso foi uma obra de amor. Então, verso 7 aqui, ó, que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado em demasiada tristeza. Para que a tristeza a absoluta não tome conta, não domine a pessoa. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele e vosso amor. E para isso vos escrevi também, para que por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade é Troia. Sabe, a gente conhece o cavalo de Troia, então. Troia é essa Troade aqui. Para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu vou voltar aqui, tá? Verso 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo,
nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade. Antes, como de Deus, na presença de Deus. Olha que interessante, aqui tem vários pontos. Aqui no verso 14, ele está falando o seguinte, ó. Por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, do conhecimento de Cristo. Não, peraí. Graças a Deus, sempre nos fez triunfar em Cristo. Não, o conhecimento de Deus, do Deus Pai, tá? Em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus Pai. Por que ele usou essa fragrância? Mas aí fica um pouco mais estranho. No verso 15 ele diz, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Então ele tirou essas coisas aqui, fragrância, perfume de Cristo. Então saiu isso aqui, que frescurada, isso aqui é uma frescura. Não, de maneira nenhuma. Sabe de onde saiu isso aqui? Isso aqui saiu da lei de Moisés. Isso aqui saiu dos ritos sacrificiais da lei. Olha, por exemplo, o livro de Levítico, no capítulo 26, no verso 31, é onde Deus ele tá dizendo a maldição que ele vai lançar sobre o povo que trair ele, que adulterar ele, que se virar para outros deuses e tal. Aqui no verso 31 de Levítico 26, ele diz o seguinte, ó. Eu reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários. Sabe os santuários aí? A casa de Deus, não é assim que se chama? Então, os vossos santuários serão assolados por mim. E não cheirarei o vosso cheiro suave. O que é esse vosso cheiro suave aqui? Por que aqui em Levítico ele está falando do vosso cheiro suave? O Israel do deserto cheirava bem? Era isso? Não, não era isso. Aqui em Números 15, verso 10, ele diz o seguinte, ó. E de vinho, explicando os rituais que eram para ser feitos. E de vinho, para a libação, oferecerás a metade de um rim, que é a medida de contagem deles aqui. Oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Agora eu entendi. Ou seja, nos rituais que eram feitos diariamente, jogando os bodes e os carneiros no fogo, fazendo churrasco, o famoso churrascão de domingo. Esse churrasco aí, ele não era só um churrasco, não, era um sacrifício para Deus. Ou seja, toda vez que esse churrasco era feito, subia um cheiro do churrasco. Sabe o cheirão da carne no fogo? Esse cheiro subia para Deus Pai. E Deus Pai se agradava. Nossa, que cheiro bom! Olha só, eu vou aplacar a minha ira. Estou sentindo um cheiro bom. Tem pecadores, tem gente que está me deixando irado. Eu deveria matar essas pessoas agora mesmo, mas esses pecadores estão fazendo um churrasco que está subindo um cheiro fragrante para mim. É uma fragrância. Nossa, que cheiro bom! Então eles aplacavam a ira de Deus Pai para com o povo toda vez que os sacrifícios eram feitos. Quando o animal era queimado ali no churrascão, subia esse cheiro e Deus Pai ficava feliz. Aqui em Levítico 26 que eu li para vocês sobre as maldições que Deus faria no adultério, ele diz o seguinte, ó, eu vou assolar os seus santuários e eu não mais cheirarei o vosso cheiro suave. Ele está falando o seguinte, olha, não adianta vocês fazerem mais sacrifício para mim. Por quê? Porque eu não mais cheirarei esse cheiro que estiver subindo. Eu não mais cheirarei de maneira nenhuma e não cheirarei o vosso cheiro suave. Vocês não vão mais conseguir aplacar minha ira mesmo com o cheiro suave do animal morto. E esse animal morto, esse cordeiro que era morto no Antigo Testamento, era uma sombra de Cristo que seria morto no Novo Testamento. O nosso cordeiro, o cordeiro de Deus. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus Pai. Quando ele está falando isso aqui, ele está falando
em soteria. Ele está falando em cristologia. Ele está falando do sacrifício de Cristo que aplacou de uma vez por todas, agora dessa vez, a ira de Deus Pai para com os eleitos. E isso é um conhecimento que nós manifestamos em todo lugar. Isso é uma fragrância. Esse conhecimento é uma fragrância para Deus Pai. E no verso 15 ele continua. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Esse bom perfume, ou o cheiro fragrante de Cristo, não é o cheiro do corpo de Cristo. Não, de maneira, Cristo cheirava sangue, isso não é bom. Mas a fragrância que subiu do sacrifício de Cristo, Cristo foi queimado. Cristo foi jogado na fogueira para Deus Pai. Essa é a figura. E Cristo sendo jogado no fogo, subiu o cheiro fragrante para Deus Pai. Ou seja, esse bom perfume de Cristo aqui é na verdade esse cheiro fragrante, o cheiro do sacrifício. Por isso que Deus, enquanto Cristo estava recebendo paulada e sendo atacado por todos os pecadores, Deus Pai estava muito feliz. Ele estava sentindo o cheiro da fragrância. O cheiro da fragrância. Muito gostoso esse cheiro. Olha só, Cristo está sendo torturado por pecadores. E agora ele vai ser pregado na cruz. Olha que maravilha esse cheiro. Esse cheiro é muito gostoso. E aplacou a ira de Deus Pai de uma vez por todas. Por isso que não há mais necessidade de fazer sacrifícios de cordeiros e bodes diariamente. Não há mais essa necessidade. As pessoas que ainda intentam em fazer isso estão separados de Cristo. Por quê? Porque está seguindo a lei de Moisés. É na lei de Moisés que Deus manda fazer essas coisas. Agora não mais. Agora Cristo é o nosso cordeiro e nosso último bode, que foi morto. Vocês estão entendendo isso aqui? Ou seja, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Ou seja, então esse cheiro fragrante da tortura e da morte de Cristo é a igreja. Olha só isso, esse cheiro que está subindo. São os eleitos. Esse aplacar da ira de Deus é para com os eleitos. Esse cheiro. Cristo que... nos que se salvam e nos que se perdem. Olha, Eric, ele está falando o seguinte, olha, ele está falando que tem gente na igreja que se perde. Ou seja, eles perderam a salvação. Está falando como que é nos que se salvam, aí tá certo, e nos que se perdem. Esses que se perdem não é soteriológico. Esses que se perdem são pessoas incrédulas, que se filtraram no meio da igreja. No caso, no meio da igreja de Corinto. Se filtraram. Olha só, eles estão no meio de nós, eles fazem os batismos. Eles fazem estas coisas. E eles falam dessas outras. Mas, no final, se perdem. Porque não tem o que o apóstolo Paulo falou no último verso do capítulo anterior. Não tem a fé verdadeira. Para estes, certamente... Quem é estes? Estes é o último sujeito citado, no versículo 15. No verso 16, estes os últimos citados, ou seja, aqueles que se perdem, certamente sobe um cheiro, uma fragrância para Deus de morte para a morte. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele é tanto salvação para os eleitos, como condenação para os incrédulos. Para este, certamente, cheiro de morte para morte. Mas para aqueles é o sujeito mais distante da frase anterior. Ou seja, nos que se salvam, do verso 15, são os aqueles do verso 16. Mas para aqueles lá, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. O que é falsificar a palavra de Deus? É todo tipo de falsificação. Isso aqui é um verbo geral. Pessoas que falsificam a palavra de Deus, por exemplo, vamos falar do sistema religioso, vamos meter o pau no sistema religioso. Pessoas que falsificam a palavra de Deus dizendo que o templo lá do pastor é a igreja. Pessoas que falsificam a palavra de Deus falando o seguinte: não, você tem que dar o dízimo é do pastor. Nós falamos da oferta de 1 Coríntios 9, que é bíblico. Agora, o dízimo
o dízimo, que é do pastor, que é de Cristo. Ou seja, quando falamos em dízimo, falamos de ordenança. E se tem ordenança, só pode dar o dízimo para o pastor. E se tem pastor, é só um, é Cristo. Um pastor e um só rebanho, Cristo. Ou seja, isso é uma falsificação da palavra de Deus. As pessoas que pegam ali os versículos falando, querendo apontar o livre-arbítrio. Olha só como somos livres. Olha como somos livres de Deus. Nós podemos agir e fazer acontecer sem Deus. Nós podemos fazer isso. Sem Deus. Porque se houver Deus, Ele não vai deixar. Mas nós temos livre-arbítrio, então estamos sem Deus. Sem a ordenança de Deus. Mesmo o livro de Atos falando que nele vivemos, nos movemos e existimos. Tipo, é geral. Nele vivemos, nos movemos. Tipo, para você mover sua mão, para eu pegar minha shakeira aqui, mover minha mão, Deus precisa antes, na eternidade, ter decretado essa coisa. Vou pegar de novo, ó. Deus decretou de novo. Não, nós temos livre-arbítrio, estamos livres de Deus. Estamos livres da mão de Deus. Isso é uma falsificação da palavra de Deus. Antes, falamos em Cristo. Falamos o quê? Falamos a palavra. A palavra de Deus. Antes, falamos em Cristo. Com sinceridade. Antes como de Deus. Na presença de Deus. É bem bacana isso aqui, né? Estamos aqui já no capítulo 3 de 2 Coríntios. Vocês estão entendendo? Joinha aí. Eric, estou entendendo. Eric, não entendi uma parte. Mande agora que eu já respondo vocês, tá? Dúvidas sobre 2 Coríntios capítulo 2. Mande aqui embaixo que eu já respondo vocês. Eric, estou com dúvida disso, daquilo. Podem mandar aí que eu já respondo vocês. Pessoal, sejam bem-vindos aí. Joinha. Sim, aqui tá ok. Legal. Top então, hein? Vocês estão entendendo, então eu vou continuar aqui. Sim, tá, beleza. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é... O que ele está falando? Está falando o seguinte, olha, eu não preciso ensinar vocês sobre todas as coisas, eu não preciso escrever mais para vocês, eu não preciso ensinar doutrinas para vocês. Não preciso. Por quê? Porque vocês são a carta onde está escrito essas doutrinas. Aonde é que está escrito as doutrinas? Onde está escrito o conteúdo da carta se nós somos a carta? Em nossos corações. Ou seja, ele está falando que tem uma parada ali dentro dos caras, dentro de cada pessoa, que é o conteúdo dessa carta que é a pessoa. O que é essa coisa aí que tem dentro dos corações? É o Espírito Santo. É o que ele falou lá atrás do selo e do penhor do Espírito. Ou seja, se o Espírito... Não tem como escapar disso. Se o Espírito habita dentro de você, a igreja de Deus, cada igreja é você. Você é uma igreja. O seu amigo que é crente é a igreja. A sua mãe, o seu pai que são crentes são a igreja. E a junção de várias igrejas compõe uma igreja composta, que é o corpo de Cristo. Ou seja, dizer que o templo de pedra lá do pastor é a igreja é você apostatar de uma doutrina do Novo Testamento, uma doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? Que o seu corpo é a igreja. Essa é a doutrina de Cristo, bem como a doutrina da salvação pela graça, bem como a doutrina dos batismos, bem como a doutrina da terra plana, que a gente já falou essa semana aqui, a semana passada também.
a terra plana é uma doutrina da Bíblia. Não só do Novo Testamento, mas do Antigo também. Então a terra plana, a doutrina dos batismos, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, tudo isso são doutrinas. Bem como a doutrina de que o seu corpo é a igreja de Cristo. O seu corpo. Então, se vocês ouvirem o pastor falar, ou debochar disso, né? A igreja sou eu e tal. Se vocês ouvirem um pastor debochar disso, saiba que o pastor está debochando de uma doutrina bíblica. E ele está pontualmente, pessoalmente, repudiando uma doutrina bíblica. Ele está arriscando assim, uma doutrina bíblica. Ele está repudiando. Porque ainda são homens em seus próprios pecados, em Adão. Então, eles não conseguem engolir todas as doutrinas da Bíblia, porque eles não mortificam a própria carne de Adão. São pecadores, são pessoas que ainda não renasceram do Espírito Santo. Porque quando renascem, elas aceitam todas as doutrinas, porque o Espírito Santo testifica no coração. Por quê? Porque vós sois as cartas escritas. E o conteúdo da carta foi escrito no vosso coração, porque é o Espírito Santo de Deus. Olha o verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, não, mas com o Espírito do Deus vivo. Ou seja, o conteúdo dessa carta, as letras das palavras, das frases dessa carta, é o Espírito do Deus vivo. Verso 3. Não escrita em tábuas de pedra, não, mas nas tábuas de carne do coração. Ou seja, por que o apóstolo Paulo, ele tirou da onde essas tábuas de pedra aqui? Por que ele sacou do nada do bolso as tábuas de pedra? Por que ele fez isso aqui? Ele está revelando um mistério aqui para nós. Esse mistério que ele está revelando para nós aqui está lá no Antigo Testamento, em sombras, está esotérico. Está oculto no Antigo Testamento. As pessoas pensam que as tábuas da lei de Moisés, as tábuas que têm os 10 mandamentos, que é a lei de Moisés, representavam ali um livro de Deus. Não, um livro da lei. Não, aquelas tábuas de pedra eram uma ofensa. Era Deus ofendendo o seu povo. Então, Deus faz uma aliança com o seu povo e os ofende, os humilha. Mesmo estando esotérico isso. Mesmo estando oculto isso. Como que Deus humilha? Como que Deus humilhou dando tábuas de pedra? Porque, na verdade, Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra, inclusive que Moisés quebrou, já profetizando. Eu vou explicar tudo isso. Essas tábuas de pedra aí do Antigo Testamento, na verdade, eram um símbolo do coração daquele povo. Coração de pedra, coração duro, povo pecador. Povo que odeia a Deus. Naturalmente, são inimigos de Deus. Romanos 3. Quando Moisés quebra, joga as pedras no chão e vai tirar uma segunda via com Deus depois, mas quando ele quebra aquelas tábuas de pedra, aquilo é uma profecia. Jeremias 31. Está falando que Ezequiel também fala isso. Que Deus quebrará o coração de pedra e dará um coração de carne. Para que creiam em Deus, nas palavras de Deus. Deus falou que, profetizando a nova aliança de Cristo, ele falou, eu retirarei, eu quebrarei, eu removerei o coração de pedra e darei um coração de carne, um coração sensível às minhas palavras. Por isso que nós somos as ovelhas de Cristo. Porque nosso coração ele é sensível às palavras, à existência, à presença de Cristo. Nós não conseguimos fugir disso, desse estímulo. É um estímulo que o nosso coração tem. Porque nos foi dado um novo coração. Então, esse novo coração, ele tem um estímulo, ele tem uma marca de Deus, ele tem uma sujeira da mão de Deus, ele tem uma contaminação de Deus ali no coração. Então, é um coração sensível às palavras.
de Deus. Coisa que o Israel do Antigo Testamento não tinha. O que é essa sensibilidade do novo coração? O que são essas coisas? Realmente Deus... Mas peraí, Érico, o coração duro também é de carne. Como é que Deus vai... Ele está falando em figuras de linguagem, não é um coração de pedra. É óbvio que não é. Mas ele está falando em figuras, em parábolas, em símbolos. Para falar, olha, eu darei uma nova natureza para o seu coração. Qual é essa nova natureza? É enfiar o Espírito Santo dentro dele. O que é uma nova figura de linguagem, porque não está dentro do coração. O Espírito Santo está dentro de nós. Então, o Espírito Santo está na nossa alma. E a nossa alma não está em lugar algum. Então, a questão do coração é por causa da emoção, do convencimento, do que rege a conduta, a emoção. O coração, ele é o centro emocional. Ou seja, o coração tem pensamentos, o coração tem sentimentos, os pensamentos dos vossos corações e tal. O coração, ele é o centro emocional. O coração é o que rege aquele renascimento da água. Que tem lá, que Cristo fala, aquele que não renascer da água e do Espírito. Você achou que estava falando do batismo das águas? Batismo das águas ficou para trás, isso é coisa do Antigo Testamento. Batizar nas águas, batismo de João Batista, ou batismo do Mar Vermelho, que é o das águas, isso ficou para trás. O renascer da água é a palavra chegar ao coração. Água, coração, emoção. E o renascimento do Espírito é o processo de renascimento, de renovação do seu ser. É deixando o antigo homem para trás, o homem Adão para trás. Ou seja, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Isso aqui é o próprio Espírito Santo escrevendo isso aqui. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Cara, isso tudo aqui são palavras, cada letra dessas palavras em grego, cada palavra dessa é o Espírito Santo que está escrevendo, é o Espírito Santo. Tem uma nova ideia surgindo por aí, para variar, e entrando sutilmente nas igrejas, que é a ideia chamada Cristo como a chave hermenêutica. Quem já ouviu falar disso aí? Cristo como a chave hermenêutica. Que é uma heresia, é uma doutrina diabólica, com sutilezas de boa aparência. Olha que maravilha. Cristo como chave hermenêutica. Que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, tudo que Cristo realmente falou, a gente fica. Palavra de Deus. Tudo que Cristo não falou, isso aí não é palavra de Deus, não. É como se dentro da nossa Bíblia tivesse uma pequena Bíblia. Dentro da Bíblia tem uma pequena Bíblia. Essa pequena Bíblia é tudo que Cristo falou. Ou seja, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, que é tudo que Cristo falou. Isso aí é Cristo como a chave hermenêutica. É uma heresia, é uma doutrina de demônios com boa aparência. O que acontece é que Cristo falou o seguinte, o Pai enviará o Consolador em meu nome, e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos disse, e ensinará vocês a todas as coisas. Esse ensinará vocês a todas as coisas é basicamente tudo que Cristo não falou. Cristo disse assim para os apóstolos, e tenho muito mais coisas para falar para vocês, mas não vou falar porque agora vocês não aguentam ouvir essas coisas. Mas o Espírito Santo vos ensinará estas coisas. Aonde? Quando? Nas outras cartas do Novo Testamento. É Cristo falando. E todas as cartas aqui, todas as doutrinas aqui das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, tudo isso aqui, Cristo poderia ter falado para eles. Era o que Cristo não falou para eles. O que ficou para ser dito, agora está sendo dito. É Cristo falando. Então, ouvindo esse negócio de Cristo é a chave hermenêutica, joguem no lixo, saia correndo. Saia correndo. Recebi um livro dessa doutrina. Recebi um DVD, ainda tem DVD? Recebi um DVD dessa doutrina. Recebi uma fita cassete dessa doutrina.
Recebi um pendrive com essa doutrina. Jogue no lixo, queime. Queime. Repudie de todas as maneiras possíveis. Essa doutrina de Cristo é a chave hermenêutica. Não, não é. Toda a escritura é a chave hermenêutica. Verso 5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. O qual nos fez, esse Deus aí, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento. Olha que legal isso aqui. Tem uns judaizantes aí, amaldiçoados e cegados por Deus, que dizem assim, não, a palavra testamento não tem na Bíblia. Não, isso é invenção de Roma. Aqui é um dos textos que tem a palavra testamento. No sentido de que o testador morreu e deixou um testamento para os seus filhos. Novo Testamento. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Depois eu respondo essa pergunta aí. Vamos lá. Ó. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento. Não da letra. O que é a letra? Letra. A letra mata. Aqui está falando não da letra. O que é essa letra? É a lei de Moisés. É o que foi escrito nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos, as 613 leis, que são resumidas nos 10 mandamentos. Tudo isso aí é a letra. Tudo isso aí é o que mata. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, aí daqui ocorre mais uma falsificação daquilo que a gente falou no capítulo anterior. A falsificação da palavra de Deus. Os pentecostais dizem assim, não pode ler a Bíblia, não pode estudar a Bíblia, mas não pode fazer estas coisas, não. Por que não? Porque a letra mata. Você precisa aprender a palavra de Deus através das revelações. Você precisa aprender da palavra de Deus através das visões, das profecias que o Espírito Santo dá pra gente. É assim que aprendemos da palavra de Deus. Não pode ler a Bíblia, não pode estudar a Bíblia, mas isso é uma heresia. É a falsificação que os pentecostais e neopentecostais fazem usando este versículo. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Muito bíblico, isso não acha muito bíblico? Ele está citando um verso bíblico. Mas como que isso pode ser uma heresia, uma doutrina de demônios? Está citando um verso bíblico. Como que começar a falar em línguas no meio da oração é uma doutrina de demônios? Como? Eu estou no meio de uma oração. Eu estou falando a Deus e eu começo a falar em línguas. Como isso pode ser demoníaco? Como que esse verso bíblico pode embasar uma doutrina de demônios? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte... O que é esse ministério da morte? Está falando aqui no verso 7. O que é? Isso aqui é para os judaizantes. Esse ministério da morte é a lei de Moisés, o que vocês chamam de a lei de Deus, para ser cumprida hoje. De certo, foi a lei de Deus no passado. Hoje não é para você cumpri-la, porque você não consegue cumpri-la. Se você tentar, você vai cair, você vai morrer. A letra mata. Aqui está dizendo, e se o ministério da morte, que é a lei de Moisés, gravado com letras em pedras, ou seja, é muito bonito. A gente vai na igreja e tem assim, ó, a gente precisa cumprir os 10 mandamentos. Igreja Católica, os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, ele é a lei de Deus. É o que nos santifica. Os 10 mandamentos. Como é que a Bíblia chama os 10 mandamentos aqui? Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, lembram disso? Por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Perceba quanto conteúdo tem nesses dois versículos, 7 e 8. Primeiro, os 10 mandamentos é o ministério da morte, que foi gravado
com letras em pedras. E esse ministério da morte veio em glória. Como é que pode isso, Eric? Como é que pode isso? Como eu já falei na live do livro de Romanos, nas lives do livro de Romanos, a lei de Moisés é um problema para nós, porque nós temos o pecado original. Ou seja, não é que a lei de Deus, a lei de Moisés, não é que isso é uma coisa ruim para nós. Não, é que isso é uma coisa tão boa e nós somos tão depravados, tão inimigos de Deus, que não dá para cumprir. Que essa coisa santa, que é a lei de Deus, a lei de Moisés é santa. Essa coisa nos mata porque nós somos malditos. É isso, não é porque a gente é bom e a lei é ruim. Não, a lei é muito boa e nós somos muito ruins. E aí diz o seguinte, esse ministério da morte veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Eu fiz o vídeo aí dos chifres de Moisés, aí foi um erro de tradução lá do nosso querido Jerônimo, que ele traduziu a glória, o esplendor, a face de Moisés brilhosa como chifres, que no hebraico é a mesma palavra, ou seja, depende do contexto para você interpretar. Moisés, ele ficou tanto tempo na presença de Cristo no Monte Sinai, ele ficou tanto tempo lá no Monte Sinai, que quando ele desceu, o rosto dele estava brilhando. Ele pegou tanta radiação de Cristo que o rosto dele ficou brilhando. E os filhos de Israel não podiam fitar os seus olhos na face de Moisés, não podiam ficar olhando. Porque a face de Moisés era como o sol. O sol ao meio-dia, a face de Moisés era como o sol ao meio-dia, porque Moisés encontrou o sol da justiça, lá em cima do Monte Sinai. Ou seja, qual é o simbolismo revelado, o esoterismo aqui revelado? O que está sendo revelado aqui? Está sendo revelado o seguinte, os filhos de Moisés, os filhos de Israel representam nós no pecado original. E eles não podiam fitar os olhos na face de Moisés, e a face de Moisés representa a face de Cristo. A lei de Moisés representa Deus. Ou seja, nós somos repudiados completamente pela lei de Deus. É tipo um ímã invertido, ele se afasta. Não dá. Ou seja, os filhos de Israel não podiam olhar diretamente para a face de Moisés, porque estava muito brilhosa. Parecia o sol. O sol desceu até a gente. Como o ministério da morte aqui e tal foi entregue através da glória ali, da face de Moisés, representada na face de Moisés, né, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. O que era transitório? Esse qual aqui transitório? É o ministério da morte gravado com letras em pedras. A lei de Moisés, a plenitude da lei de Moisés era transitória. Era só para aquela geração de rebeldes. Deus precisou dar essa lei super santa, colocar pertinho de pessoas malditas, para a lei condenar e matar essas pessoas malditas. Era transitório, era só para aquele momento. Isso aqui o judaizante não consegue entender, porque ele foi cegado por Deus. Era para aquele... você tem que guardar o sábado, os adventistas, né? Tem que guardar o sábado. Era transitório. A qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele está dividindo. Ou você tem o ministério da morte ou o ministério do Espírito. Qual que você prefere? O da morte ou do Espírito? O da morte leva à morte. O do Espírito leva ao Espírito. Por quê? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ou você está debaixo da antiga aliança ou da nova aliança. Não tem como estar debaixo dos dois. Eric, mas tem o judaísmo messiânico. Então, isso aí é estar debaixo da antiga aliança. Isso aí é estar dentro do ministério da morte. Isso aí, o judaísmo messiânico, é estar dentro do ministério da morte. Não tem diferença nenhuma para Deus o judaísmo do judaísmo messiânico. Não tem nenhuma diferença para Deus. Mas de maneira nenhuma. Verso 9, porque se o ministério da condenação, que é o ministério da morte lá, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Se ele está falando aqui no verso 7,
que se o ministério da morte veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para a face de Moisés, estava brilhosa. Imagine o ministério da justiça. Imagine o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Tá falando o seguinte, a lei não justifica ninguém, a lei não salva ninguém, não salva, porque a lei tem muita glória e nós somos muito malditos. Não dá para ficar perto, não dá para cumprir, os malditos não conseguem cumprir a lei da glória. Não dá. Verso 11, porque se o que era transitório foi para a glória, a lei de Moisés e tal, muito mais é em glória o que permanece. O que permanece? Lá em Hebreus, Paulo, e eu sou do grupo que acredita que Paulo é o autor de Hebreus. Lá em Hebreus, Paulo vai dar uma continuidade a esse verso 11 aqui de 2 Coríntios 3. Sobre isso que permanece e tal. Porque lá Paulo está falando o seguinte, ele está falando que a antiga aliança, a lei de Moisés, se tornou velho. E o que está velho está próximo de acabar. Ou seja, ele está falando que a lei de Moisés, o Antigo Testamento, acabou. A lei de Moisés acabou. E agora permanece apenas uma. A nova aliança, a lei de Cristo. Vocês estão entendendo isso aqui, não? Verso 12. Tendo, pois, a tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés. Como assim a gente não é como Moisés? Como assim? Que punha um véu sobre a sua face. Era uma ordenança, usar um véu sobre a face. Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, Moisés colocava um véu na face, isso é uma ordenança, é literal, mas também é simbólico. Os caras usavam um véu na face para quê? Para que eles não pudessem olhar lá na frente. O que estas coisas transitórias aqui, que estão aqui embaixo, o que elas significam? Para onde ela está levando a gente? O que estas coisas que são sombras e está revelando lá na frente como luz? O que isso está revelando? Eles não conseguiam fazer isso. E os judeus até hoje não conseguem, por causa do endurecimento que Deus deu. A gente falou disso em Romanos 11, na live de Romanos 11. Deus endureceu os judeus para não conseguirem enxergar isso. Endureceu o coração, fechou os olhos e os ouvidos, para que eles não entendessem nada da própria Torá, do próprio Tanar, que eles tanto se vangloriam por, olha como a gente sabe, como a gente entende, não entendem nada. Os judeus são analfabetos em Torá, em Tanar, em profetas. Eles são analfabetos em Torá, em Neviim, em Retuvim. Eles não entendem nada. Eles são analfabetos. Por isso eles ficam criando coisas ao redor. Olha, a gente não consegue interpretar aquilo, agora lascou. Então vamos criar outras coisas ao redor. Coisas que a gente entenda. Coisas que a gente possa falar e entender. Aí criam o Talmud. Criam o Zohar. A Kabbalah. Tudo isso. Porque eles não entendem o único livro de Deus. Então eles precisam criar outros. Porque são analfabetos. São imbecis completos. Eles são as pessoas mais burras da face da terra. Porque Deus deu isso a eles. Deus endureceu eles, para que eles não entendessem. Então, nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim, para o final daquilo que era transitório. Eric, o que era transitório? O ministério da morte, gravado em letras, com letras em pedras. Mas os seus sentidos, aqui de novo, o apóstolo Paulo está reiterando o capítulo 11 de Romanos inteiro. Ele está reiterando o bagulho aqui. Olha só. Mas os seus sentidos foram endurecidos,
até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Vou ler de novo. 2 Coríntios 3, verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. E até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o véu está posto sobre o coração deles. Antes eles usavam o véu na face. Agora o véu está no coração. Assim como Deus, ele deu um presentinho para os gentios, para os pagãos, dando um coração de carne sensível às palavras dele, ele colocou endurecimento no povo, no próprio povo, nos judeus. Até o dia de hoje. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O que quer dizer isso aqui, pelo amor de Deus? O que quer dizer isso aqui, pelo amor... Como existe judaísmo messiânico com esse versículo aqui? O versículo 16 de 2 Coríntios 3. Está falando o seguinte: mas quando se converterem ao Senhor, quando o judeu se converter ao Senhor, esse véu se removerá, se tirará. Ou seja, quando o judeu se converte verdadeiramente a Cristo, ao Senhor, eles não são mais judeus, eles são igreja. O judeu se torna igreja. Se o judeu não é igreja, mas é judeu messiânico, é judeu. O véu continua lá. Não existe judaísmo messiânico. Existe apostasia da fé. Ou seja, quando você sai da fé, você sai do desejo de viver pela fé. Porque a fé que você achava que era verdadeira não é. Não foi dada por Deus. Porque se tivesse sido dada por Deus, você deixaria de ser judeu e se tornaria igreja. Entenderam ou não? Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que liberdade é essa? A gente tem livre-arbítrio, então? Se sem o Espírito Santo a gente não tem livre-arbítrio, imagina o Espírito Santo deixando a gente bêbado dele, embriagando o nosso coração. Você acha que aí vai ter livre-arbítrio? Não. Ou seja, essa liberdade do versículo é uma outra coisa. É a liberdade do pecado. É a liberdade do ministério da morte. É a liberdade da lei de Moisés. Você está livre da lei de Moisés agora. Está livre. Porque estáis em Cristo. É isso que o verso está falando. Mas todos nós, com o rosto descoberto, porque a gente não tem o véu de Moisés, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Meu Deus, isso aqui é um símbolo da lua. É um símbolo astrológico isso aqui. Somos transformados de glória em glória nessa mesma imagem. Como pelo Espírito do Senhor. Cara, isso aqui é referência astrológica. Está falando do sol e da lua. O Senhor tem glória porque ele é o sol da justiça. E nós refletimos como um espelho a sua glória. Como a lua. Para quem não sabe, na doutrina da Terra plana, que é uma doutrina bíblica, a lua, ela absorve a radiação do sol, como Moisés absorveu no Sinai, através de partes. Ela vai seguindo o curso do sol e captando essa radiação e vai se enchendo de glória, de esplendor. Então ela começa por partes, é o que vai criando as fases da lua. Nós somos a lua do sol. Nós, a igreja, somos a lua, a fiel testemunha de Deus, por causa da reflexão da glória do Senhor, que é o sol da justiça. Nós refletimos a glória do Senhor. E aqui, textualmente, como é que ele está falando que a gente reflete isso? Através do véu que não está no nosso rosto. Nós temos o rosto descoberto.
Portanto, nós falamos de Cristo, pregamos a Cristo. E Cristo na cruz. Nós falamos dessas coisas. Ou seja, isso aqui é a glória do Senhor. Isso aqui é aquela fragrância do conhecimento de Deus Pai. Aquela fragrância. É falar de Cristo. É falar daquelas coisas. É falar da crucificação, da justificação dos pecados, da doutrina. Olha aí, o último capítulo aí, o capítulo 4. São capítulos bem curtinhos, né? Dá pra levar de boa, né? Eu acho que talvez mais umas 2 lives a gente já acaba isso aqui. São capítulos bem curtinhos. Olha só. Capítulo 4, último capítulo aqui da live, tá? Por isso, tendo este ministério, qual ministério? O ministério de vida, o ministério do Espírito lá. Segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos, diferente do ministério da morte. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Lembra o que ele falou lá atrás? E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O que quer dizer isso? Que é o seguinte, a gente falou do evangelho. Mas se a pessoa não consegue entender este evangelho, por exemplo, o judeu, ele não consegue, como assim? Ele não consegue entender esse evangelho, ou seja, o evangelho para ele está encoberto. Lembremos que o apóstolo Paulo falou no capítulo anterior, acho que no verso 14, que Deus endureceu o coração dessas pessoas para que não entendessem e fossem condenados. É Deus conspirando contra os pecadores, é conspirando contra os judeus. Deus conspirando, mexendo os pauzinhos nos corações, para que eles não creiam e eles sejam condenados naquele dia. É Deus conspirando. Se o evangelho está encoberto para essa pessoa, essa pessoa é o que se perde. Essa pessoa é o vaso de ira. Olha só, se o nosso evangelho está encoberto para a pessoa, para os que se perdem está encoberto. Para os que se perdem, para os quais não foram eleitos por Deus. Para eles o evangelho está encoberto. Para eles. Deus endureceu para que ele não entenda o evangelho, para que ele seja condenado, para que os seus pecados não sejam justificados. É para isso. É para isso. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas falam assim, tá vendo? Tá vendo? É Satanás que cegou o entendimento dos incrédulos, o Deus deste século. Inclusive, algumas tradições têm o Deus aqui deste século com D minúsculo, falando é um falso Deus, é Satanás que cegou os entendimentos, como essa tradução que eu estou lendo aqui, que é a Almeida Corrigida Fiel. Está falando que é um Deus com D minúsculo. Ah, é? É Satanás? Será que é Satanás? Aqui está falando o seguinte no verso 4, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. É Satanás? Então toma aqui o capítulo anterior, no verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual é abolido por Cristo. Ou seja, juntando esse verso 14 aqui, juntamente com o Deus desse século do verso 4, do capítulo 4, se acha que é Satanás? Não. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Esse Deus desse século é Deus Pai. É Deus Pai que cegou os entendimentos desse século. Basta voltar em Romanos 11. Vamos voltar em Romanos 11? Olha o que Romanos 11 diz. Será mesmo que o Deus deste século é Satanás? Olha o que Romanos capítulo 11 diz. Olha e presta bem atenção nisso aqui. Como está escrito, verso 8 de Romanos 11. Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Como que é? Deus deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem. O que diz aqui no verso 4 de
no verso 14 do capítulo 3 de 2 Coríntios, mas os seus sentidos foram endurecidos. O que diz em Romanos 11:8? Deus lhes deu espírito de sono profundo. O que diz aqui em 2 Coríntios 4? No verso 4, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou. O que diz em Romanos 11? Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem. O Deus deste século é Deus Pai. Por que deste século? Porque é neste século os judeus, a nossa nação é Israel, Jerusalém, é a nossa nação, cultua Deus Pai pela lição do Velho Testamento. A lição de queimar cordeiros e bodes. Mas Cristo já foi morto, continuam queimando cordeiros e bodes. Esse é o Deus deste século. Deus deste século é Deus Pai. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus Pai. Ou seja, Deus Pai cegou os incrédulos para que não entenda e não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Deus Pai cegou eles para não ver a imagem de Deus Pai, para que sejam condenados. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas, isso aqui é referência do Gênesis 1, que das trevas resplandecesse luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos nas trevas, nós estamos perdidos. Se Deus não disser haja luz para o seu coração, você não vai conseguir ver. Ele tá reiterando que no verso 4, o Deus que cegou os entendimentos é Deus Pai. Porque ele não deu a luz. Ele não fez com que se resplandecesse a luz. E os corações dos judeus estão em trevas. Isso aqui é um símbolo do Gênesis 1. Haja luz. Por que haja luz? Porque só havia trevas sobre a face do abismo. Só havia trevas. Haja luz e houve luz. Se Deus não disser haja luz, você não consegue se converter. Esse haja luz para o seu coração é Ele dar a fé. É Efésios 2:8. É Deus disser creia e você crê. Você não consegue resistir. É poder, é glória isso aqui. Se ele não disser haja luz, o seu coração vai permanecer em trevas. E não por acaso, mas porque ele quis assim. Deus quis assim. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Isso aqui é de volta à referência de Romanos 9, sobre o que Paulo escreveu para os romanos, para outros caras. Isso aí, todo esse esplendor, o conhecimento, a glória, isso aí é um tesouro. E este tesouro está em vasos de barro. Nosso corpo de carne e sangue, está dentro dele. Para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Ou seja, se há algo de bom em mim, isso é Cristo, é o Espírito Santo de Cristo que há em mim. É esse o ponto. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque essa glória, esse tesouro, esse Espírito Santo, esse coração de carne está dentro da gente. Ou seja, nós somos consolados nas tribulações, o que a gente conversou lá no capítulo 1. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então, isso aqui são as duas certezas. A certeza da tribulação e a certeza da consolação. A certeza da salvação e a certeza da consolação. É sobre isso.
De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, e por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que é Deus Pai, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Isso aqui é muito interessante. Sabendo que o que ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que é Deus Pai, nos ressuscitará também por Jesus. Deus Pai vai ressuscitar a gente por causa de Jesus, por meio do que Jesus fez. E nos apresentará convosco. Tem gente que fala o seguinte: não, Deus Pai, ele ressuscitou Jesus, mas agora é Jesus que vai nos ressuscitar. Tipo, tirando Deus Pai da jogada. Eu ouvi pastor falar isso. Que Deus Pai ressuscitou Jesus, o que está certo, mas agora quem nos ressuscitará é Jesus, não é Deus Pai. Aqui está falando que sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, quem ressuscitou Jesus? Deus Pai. O apóstolo Paulo fala isso em outra ocasião. Nos ressuscitará também por Jesus, por meio de Jesus, por causa do que ele fez. Então Jesus, ele não tem poder de ressurreição por ele próprio, separado do Pai, não tem como separar. Se Jesus vai nos ressuscitar, é através da mão de Deus Pai. Ou seja, Jesus é a mão de Deus Pai. Se é Jesus que vai nos ressuscitar, é porque Deus Pai está fazendo. Eu não sei por que criam essas besteiras, isso é banalidade. Eu não sei por que criam isso e discursam a falsa doutrina, como se fosse doutrina bíblica. Ah não, Deus Pai ressuscitou Jesus, mas agora é Jesus que nos ressuscita. Não sei de onde tiram isso. Verso 15: porque tudo isto é amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Eric, ele está falando aqui, olha só, o homem exterior da igreja pode se corromper, olha só isso aqui. Então, o sentido de corrupção que as pessoas têm hoje em dia é o sentido assim: se corrompeu, pecado, olha só, ele entrou no pecado, tá vendo? Saiu da igreja, saiu semana passada da igreja, já se corrompeu. Isso aí é burrice, isso aí é analfabetismo. Pessoas analfabetas se apegam muito a palavras isoladas e veem no dicionário para ter certeza, porque são inseguras, porque são analfabetas. Mas o sentido contextual, aqui que o apóstolo Paulo ele coloca a palavra corrompa no meio, esse contexto aponta que a corrupção é a destruição do corpo. Quando a gente vê o rei Davi profetizando acerca de Cristo e fala: para que o meu ser, a minha alma, a minha neshama não veja a corrupção. O que é isso? Não veja a corrupção. É a destruição, para que o corpo, inclusive literalmente, Cristo ele ficou morto 2 dias e meio, 3 dias, com o processo inteiro. 3 dias. Ele não viu a corrupção. Ele desceu ao Hades e tomou as chaves da mão da morte, é a figura de linguagem. Ele não viu a corrupção. Ele venceu tudo isso. Ele não ficou preso no Hades. Todos os mortos que morrem, até Cristo, ficavam presos no Hades. A morte, a alma do morto ficava preso no Hades. A morte possuía a alma dessas pessoas. Mas Cristo venceu isso. Agora, o meu ser não virá a corrupção. Nesse caso aqui, o homem exterior se corrompe, o homem exterior se destrua. Está falando de morte terrena. Não é à toa que no início do verso ele diz: por isso não desfalecemos. Por isso não morremos. Mas ainda que morramos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele está falando, por isso nós não morremos.
Ele está falando de vida e morte eterna. E depois do ponto e vírgula, ele está falando de vida e morte terrena. Nós não desfaleçamos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, se destrua, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por quê? Por causa do selo, o penhor do Espírito. O coração aqui de carne e tal. O Espírito Santo dentro de nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Terreno, eterno. Temporal, eterno. As pessoas dizem assim, não, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por homens. E ainda que fosse alguma inspiração divina, a Bíblia passou na mão de muitos homens que editaram ela. Por que as pessoas dizem isso? Porque elas não acreditam nas coisas interiores. Elas não acreditam no novo coração. Elas não acreditam no penhor do Espírito. Elas não acreditam no Espírito. Que o Espírito Santo está dentro das pessoas. Que Deus conspira contra os homens para manter o seu plano. As pessoas não acreditam nisso. Não. Os judeus falam o seguinte, não. O Novo Testamento são acrescentares de Roma. Eles dizem assim. Os judeus messiânicos. O Novo Testamento, as cartas de Paulo são acrescentares de Roma. Porque eles não acreditam no Espírito Santo dentro deles. Os judeus messiânicos dizem assim, Cristo nos salvou para que nós pudéssemos cumprir a lei. Para que nós pudéssemos ficar livres para cumprir a lei. E caindo da lei, nós temos Cristo para nos levantar e fazer cumprir a lei de novo. Eles dizem assim, sabe por quê? Porque eles não acreditam no penhor do Espírito. Eles não acreditam que dentro de nós temos um Espírito que é a lei de Deus e que nós não precisamos de uma lei, de um ministério da morte. Nós não precisamos de uma lei escrita com palavras em pedras. Nós não precisamos dessa lei. Eles não acreditam no penhor do Espírito e, portanto, não podem compreender essas coisas. Os judeus messiânicos, eles são incrédulos. Eles não creem no Messias, em Cristo, em Yeshua. Eles dizem Yeshua. Eles não creem em Yeshua. Eles não creem. Porque se eles crescem, eles deixariam de ser judeus messiânicos e se tornariam igreja de Cristo. Eles não são igreja. Eles não podem crer. Então, eles não acreditam nessas coisas. Como que é? As coisas que não se veem. Eles não acreditam nas coisas que não se veem. Eles acreditam no que pode ser visto. A lei. Eles pegam a lei, tá aqui. Eles acreditam nessas coisas. As coisas que não se veem, que são eternas, eles não acreditam. E qualquer mundano, qualquer um que não seja um eleito de Deus, não acredita nas coisas que não se veem. Porque eles não são crédulos. Eles são incrédulos. Eles não podem acreditar. Porque Deus impediu até o momento o conhecimento dessas coisas. Todo judeu messiânico que você ver na sua vida, que você tomar ciência, todo judeu, sem exceção, todo judeu messiânico é incrédulo, é um ímpio, é alguém que está em Adão ainda, não é convertido, não pertence a Cristo. Até o momento, se o judeu messiânico morrer, judeu messiânico, ele será condenado. Isso ficou estabelecido que é um vaso de ira. Morreu o judeu messiânico, é vaso de ira. É vaso de ira. Porque o judeu messiânico, que é messiânico mesmo, recebeu a fé de Efésios 2:8, para ser messiânico realmente ele deixa de ser judeu. Ou é judeu ou é messiânico. Se tem os dois, não é messiânico. É fatal. É fatal. Podem julgar, podem condenar, podem apontar o dedo quando qualquer judeu messiânico falar sobre Novo Testamento, sobre Bíblia, sobre Yeshua, que eles dizem. Pode apontar e condenar. Vocês são incrédulos, vocês não pertencem a... Vocês são vasos de ira, vocês são ímpios. Se vocês não se converterem, realmente vocês morrerão nos vossos pecados. Vocês serão jogados no lago de fogo.
podem condenar dessa maneira. Podem condenar. Isso é certeza bíblica. Judeu messiânico não existe. Quando vira messiânico, ele deixa de ser judeu. E aqui a gente termina a nossa live, tá? Cheguei atrasado. Pois é, final da live, pessoal. Podem mandar as dúvidas de vocês que eu vou responder todas agora, tá? Se não tiver dúvida aí, eu não vou responder. E eu vou finalizar a live, porque eu tô cansado pra caramba, tá? Preciso tomar um banho, preciso descansar, me jogar na cama e acordar só amanhã, tá? Tomando meu whey. Hoje não tem cerveja, hoje tem whey, tá? Porque hoje eu tô cansado. Então é isso aí, podem mandar as dúvidas aí que eu vou responder todas. Eu sei que esses assuntos geram muitas dúvidas. Talvez nem vocês consigam raciocinar ou transpor as dúvidas em palavras, mas o que vocês tiverem aí podem mandar que eu respondo, tá? Senão vai ficar pros comentários. Muito boa live, muito obrigado pela presença, irmã. Enquanto vocês colocam a cabeça de vocês para funcionar aí, para transpor as dúvidas, eu vou fazer propaganda dos meus livros. Comprem os meus livros, pessoal. Comprem os meus livros. Por quê? Porque vocês comprando os meus livros, eu consigo ter grana suficiente, eu consigo vender a palavra de Deus para ter dinheiro, para poder sobreviver e conseguir compor os estudos. Porque senão eu vou ter que correr atrás de dinheiro na rua. E aí eu não vou ter tempo para fazer os estudos e dar todo esse conhecimento aqui para vocês, as lives e tudo mais. Então comprem os meus produtos e me ajudem. Façam as ofertas de vocês para mim. Segundo 1 Coríntios 9. Tá lá no meu link da bio. O botãozinho de ofertas tá lá no link da bio, tá? Qualquer coisa me manda mensagem, façam as ofertas de vocês para mim, porque eu estou pregando o evangelho. E muito mais, não estou pregando o evangelho. Eu estou ensinando a palavra. Eu estou revelando segredos da... Eu estou fazendo muito mais que pregar o evangelho. Lá em 1 Coríntios 9 está falando, o pregador do evangelho merece receber a oferta. Só por pregar o evangelho. Ele não pode condicionar isso à oferta, mas se ele prega, é dever da igreja, dos que aprendem o evangelho com ele, dar a oferta. Estou fazendo muito mais que pregar o evangelho aqui. Então, façam as ofertas de vocês para mim, tá? Porque aquele que vive do evangelho, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho também. Eu dediquei minha vida a isso, por causa da vocação que Deus me deu. Escrevi os livros, eu compus os cursos, eu criei esse ministério aqui, esse perfil no Instagram para ensinar tudo isso para vocês. Coisas que vocês jamais, eu desafio, jamais aprenderá dentro de uma igreja cristã. Jamais. E de maneira nenhuma vocês aprenderão essas coisas na igreja cristã. Porque eles não têm a coragem que Deus não deu essa coragem para eles investigarem segundo a sinceridade e a honestidade de Deus, que a gente falou aqui. A sinceridade e a honestidade eles não têm. Eles têm só um pouquinho assim, só um pouquinho para se gloriarem. Olha só como eu sou sábio, olha como eu sou sábio, olha como eu prego estas coisas, como eu falo dessas outras. Mas eles não se entregam, eles têm medo, porque eles servem ao sistema religioso. O conhecimento deles é para confirmar o sistema religioso, que cria uma cerca em volta da palavra de Deus. Bem como os judeus criavam uma cerca em volta da lei. Então não podia dar tantos passos no dia, porque senão, no dia do Shabat, porque senão você descumpriu o Shabat. É uma cerca. E eles querem cercar você no sistema religioso. Eles não querem que você aprenda a verdade realmente de Deus, a plenitude da verdade, e alcancem a mente de Cristo. Eles não querem que você alcance isso. A mente de Cristo, eles não querem. Eles não querem. Então Deus me deu essa missão para vocês, para ensinar vocês. Eu não sei porque Deus me escolheu. Eu não sei porque Deus ele escolheu eu para fazer essa coisa específica. Mas Ele escolheu. Ele fez. Eu não consigo evitar isso por toda a minha vida. Não consigo fazer outra coisa. Eu não consigo me alegrar em outra coisa. Eu não consigo conviver comigo mesmo. Eu não consigo ficar feliz fazendo qualquer outra coisa. Eu sou forçado a fazer isso. Bem como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9.
sobre as ofertas. Sobre pregar o evangelho, me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não fizer. Falando que não dá para condicionar a pregação com as ofertas. Ai de mim se eu não fizer. Eu fui chamado para isso. E não é que eu fui chamado, é que Deus amarrou uma corda no meu pescoço e saiu puxando com o carro. Deus amarrou uma corda no meu pescoço e saiu puxando com o carro. E eu não consigo me soltar, porque eu estou em movimento com a corda no pescoço. Então, para onde Deus vai e aonde Ele me leva, eu vou, porque eu não tenho como resistir a essas coisas. Então, me ajudem, por favor, me ajudem. Vamos lá. Olá, Eric, parabéns pela live. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Grata por mais uma live. Eu preciso colocar um dia aí pra live de sábado, que eu removi. Preciso colocar um dia na semana pra fazer a live de sábado, tá? Eu ainda não consegui pensar nisso. Porque essa semana eu tô meio mal, tá? Mas amanhã, não sei. Se eu for fazer mais uma live aqui de estudos, amanhã, eu aviso vocês nos stories, tá? Senão a gente deixa pra semana que vem, aí a gente já organiza as 2 lives pra próxima semana. Mas vamos continuar assim que eu preciso organizar a minha cabeça, tá? Os eleitos são consolados por todos os tipos de tribulações após receber as varadas do Pai? Então, sim, todas. Quando o Pai te castiga, ele te castiga e te mete, e senta a vara nas pernas, mas isso pode durar um dia, 2 dias, não sei, depende. Comigo durou no máximo um dia. Mas no dia seguinte ele vem com consolo, com o amor, com os abraços paternos. Ele faz isso com a gente. Então a gente precisa ter sabedoria enquanto a gente está apanhando. A gente precisa ter sabedoria para falar. Ele está fazendo isso porque ele me ama, porque ele quer me ensinar. Mas depois disso ele vai me abraçar, ele vai me beijar e me aceitar novamente. Porque eu sou seu filho. Então a gente precisa ter sabedoria enquanto a gente está apanhando. Com a vara. Levando varada nas pernas, nas costas. Então a gente precisa ter sabedoria enquanto a gente está apanhando. Não se irem contra o nosso Pai Celestial. Não faça isso quando você estiver apanhando. Quando Deus estiver batendo em vocês, se recolha em mansidão. Se humilhe com terra na cabeça. Se humilhe e espere. Tenha essa sabedoria. Porque logo mais vai vir os abraços paternais. Vai vir a lição, vai vir a calmaria. E ele vai colocar o amor no seu coração, vai colocar o entendimento no seu coração, e você vai amar Deus mais ainda. Cada surra que Deus te dá, cada cabo de vassoura que ele quebra nas suas costas, isso gera mais amor para com Deus Pai. A gente ama mais Ele. Claro que não na mesma hora, existe tempo para tudo. Primeiro você apanha, depois você ama mais Ele. É assim que acontecem as coisas. Então, é necessário ter essa sabedoria. Ou seja, esse consolo de Deus Pai acontece em todos os tipos de tribulações. Até nas tribulações que Ele joga na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. Ele joga a tribulação e depois o consolo. Tribulação. Por isso que é dito que Ele não dá um peso que a gente não possa carregar. Ele não dá uma provação que a gente não consiga vencer. Então, Ele sempre dá o peso e depois Ele ajuda a gente a carregar. Ele dá o problema e ajuda a gente a solucioná-lo. Por que Ele faz isso? Por que ele precisa dar o problema e ajudar a gente a solucionar? Porque cada vez que Ele faz isso, Ele vai mudando o nosso ser, Ele vai mudando a nossa alma, a gente vai aprendendo com isso, a gente vai adquirindo experiência. Isso tudo que eu estou falando são coisas práticas, são coisas reais, são coisas físicas. Então, Deus, Ele está lá em cima, no céu, depois das estrelas fixas, Ele está lá. E Ele atua aqui na terra através do seu Espírito que está dentro da gente. Então, Ele nos castiga, Ele nos dá consolo, Ele nos ama, ele se ira contra a gente na hora de cravar a vara nas nossas pernas, mas Ele depois nos ama. Essa ira de Deus que Ele tem na hora do castigo não é a ira que Ele tem para com os vasos de ira. Não é a ira do aborrecimento.
Aborreci Esaú, amei Jacó e aborreci Esaú. Odiei, não é o ódio. É uma ira de descarregar o castigo pela sua má conduta. Por um pecado que você fez, por padrões de pensamento pecaminosos que você tem, você não vê, você não se preocupa em vencer essas coisas. Usar do Espírito Santo para vencer o pecado, você não faz isso. Então ele senta o cacete em você, até você aprender. E você vai aprender. E ele faz isso para você aprender. Então é com todas as tribulações, tá? Obrigado, irmão, por mais uma live maravilhosa. Eu que agradeço a presença aqui da irmã na live, tá bom? Já mandei minha oferta, irmão. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado. Deus abençoe você, tá? Grata pela resposta. Aonde eu posso mandar as ofertas? No meu link da bio tem um botão de ofertas. Lá você vai acessar o meu Pix. O meu Pix é o e-mail aqui do Despertando Eleitos. É despertandoeleitos@gmail.com, tá? Esse é o meu Pix. Então, agradeço a ajuda de todos, a oferta de todos, e agradeço aí os produtos que vocês também adquiram, os livros, os cursos e tal, tá bom? E se amanhã a gente for ter live de novo, eu aviso vocês nos stories, tá? Agradeço a paciência, a confiança e continuemos congregando como igreja. Isso aqui é uma congregação, a gente está congregando aqui. Não pessoalmente, infelizmente. Queria ter o carinho de vocês, a companhia de vocês, pessoalmente, mas não é. Mas assim já é o bastante. A gente está congregando como igreja. Então a gente está aprendendo sobre a palavra aqui juntos, tá? Agradeço muito o carinho de vocês e continuemos como igreja, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Peraí. Mandei uma pergunta na caixinha de pergunta. Tá, peraí. No 45 do segundo tempo, hein? Vamos lá, ó. É possível um católico ferrenho ser um eleito e ser salvo, mesmo debaixo das práticas católicas? Então, o problema do catolicismo, já voltando, é o seguinte. É o mesmo problema do judaísmo. Justificação pelas obras. E quem crê em justificação pelas obras está separado de Cristo. Está na lei de Moisés. É estranho falar isso, né? Os católicos estão na lei de Moisés, mas eles são meio contra o judaísmo, inclusive historicamente falando, eles são inimigos dos judeus, mas estão na mesma prática. Os judeus, justificação pelas obras. Católicos, justificação pelas obras. Podem dar as mãos aí e saírem cantando no gramado aí, tá? Podem fazer isso. Então, quem está na justificação pelas obras está separado de Cristo. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Está separado de Cristo. Não dá para ficar na lei de Deus, do Antigo Testamento, a lei de Moisés, e ao mesmo tempo debaixo de Cristo. Você está debaixo de Cristo, é a lei de Cristo. É a lei do Monte das Oliveiras, de tudo que Cristo falou e tudo mais. Isso é a lei de Cristo. Inclusive tudo que está nas cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Tiago, tudo. Tudo isso é a lei de Cristo, porque é Cristo falando e revelando as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, isto, mandamentos do Senhor. Inclusive lá das ofertas, né, em 1 Coríntios 9, mandamentos do Senhor. Sobre a mulher ficar calada na igreja e aprender com o marido em silêncio em casa, mandamentos do Senhor. Então, esse Senhor é Cristo. Então, isso é mandamento de Cristo. Você está debaixo da lei de Cristo. Você não vai aprender a lei de Cristo no Antigo Testamento. Você vai aprender no Novo Testamento. A lei de Cristo. Mas, óbvio que para você entender o Novo Testamento, as figuras, as palavras, você precisa do Antigo. Falamos aqui hoje da fragrância, do cheiro suave, do perfume de Cristo. Como você vai entender essas coisas sem o Antigo Testamento? Você não vai entender. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso significa que é de Gênesis a Apocalipse. Não é só de Mateus, de Atos dos Apóstolos até o Apocalipse, não. Então, o Antigo Testamento é toda a história, todos os contextos para você entender o Novo. E você, quando chegar no Novo, você interpreta o que já foi lido, o Antigo, à luz do Novo. É assim que fazemos, e é assim que façamos. Pena que eu não consegui acompanhar tudo, estou em horário de serviço, mas obrigado, Eric, por nos passar todo o seu conhecimento. Eu que agradeço, tá bom? Muito obrigado por passar aqui, deixar sua mensagem.
A live vai ficar salva aí no feed, tá? Aproveitem depois, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.